Joaquim José da Silva Xavier. Você conhece esse nome? É Tiradentes? Esse era o nome completo do Inconfidente que hoje possui um feriado dedicado a ele no dia 21 de abril. Muito se fala sobre ele e o movimento da Inconfidência Mineira. Mas você sabia que a imagem que nós temos do mártir, muito parecida com a de Jesus Cristo, foi usada apenas como bandeira para o movimento republicano quase 100 anos depois? E que, além de dentista, ele desempenhou várias funções, inclusive sendo responsável por desenvolver melhoramentos urbanos na cidade do Rio de Janeiro? Origem. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746 na fazenda do Pombal, que ficava nas proximidades da então vila de São João del Rei. Ao contrário do que se acreditava até recentemente, ele não era de família pobre. Sua família possuía terras, escravos e tinha negócios na mineração, mas quando seus pais morreram, antes mesmo dele completar 12 anos de idade, a fortuna é meio que perdida para pagamento de dívidas. E ele e os irmãos são criados pelo tio, que era dentista, sendo com ele que Tiradentes aprenderia um de seus ofícios, já que na vida adulta já trabalhou como mascate, farmacêutico e até médico, na falta de profissionais da saúde na região. Aos 34 anos, ele se alista no Exército, onde desempenha diversas funções e passa um longo período no Rio de Janeiro. Será nesse contexto que ele terá contato com as ideias iluministas do momento e começará a ver com maus olhos o domínio português. O Tiradentes. Durante o exercício da profissão que lhe valeu o nome, Tiradentes era um tanto à frente do seu tempo. Há relatos de que ele evitava ao máximo extrair os dentes, o que era muito incomum na época, já que a ideia de uma odontologia mais conservadora fosse surgir apenas muitos séculos depois. Dizem, inclusive, que ele fazia próteses artesanais, esculpidas em osso de boi. Muito tempo após a sua morte, os instrumentos de trabalho usados por ele foram leiloados e hoje se encontram no museu. Tiradentes urbanista? Tiradentes era um homem inteligente e de grande cultura, apesar de, na infância, não ter acessado o ensino regular. Graças à sua curiosidade e facilidade de aprendizado, desenvolveu diversas habilidades, como o ofício de dentista ensinado pelo tio, o conhecimento farmacológico devido à ajuda de seu primo, que era botânico. E como sua família sempre teve negócios na mineração, ele ingressou no governo e, posteriormente, no exército, para atuar no reconhecimento de terrenos para uma futura exploração. Alcançando uma patente mais alta devido ao reconhecimento do seu trabalho, ele acaba desenvolvendo vários projetos de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, como a canalização dos rios Andaraí e Maracanã, para melhorar o abastecimento de água. Esses projetos, no final, foram ignorados pelo governo português, o que aumentou a sua revolta contra ele. Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento de insatisfação da elite mineradora da capitania de Minas Gerais com a coroa portuguesa, que cobrava impostos cada vez mais altos. Consistia em reuniões entre homens da aristocracia que possuíam um grau elevado de cultura e estavam simpatizados pelas ideias iluministas que vinham da Europa. O movimento nunca chegou a ter um levante ou alguma ação, sendo descoberto antes de qualquer atitude através da delação de Joaquim Silvério dos Reis, que fazia parte do movimento em troca do perdão das suas dívidas. Na Inconfidência Mineira, Tiradentes não foi um dos líderes como se pensa, mas foi um dos maiores propagandistas das ideias do movimento, espalhando ao máximo os ideais do movimento para ganhar novos adeptos. Perdeu a cabeça por ser pobre? Após a delação, todos os inconfidentes foram presos com a pena máxima de morte.
Mas durante o processo, todos tiveram a diminuição da pena, sendo a maioria exilada. Durante muito tempo, acreditou-se que Tiradentes foi o único a ser condenado à morte por ter origem pobre, ao contrário da maioria aristocrática. Hoje já se sabe que isso não é verdade, pois Tiradentes veio de uma família abastada e manteve certo nível de prestígio na idade adulta dentro do exército. Acredita-se que o verdadeiro motivo da sua condenação teria sido por ele ser o único a assumir abertamente o seu envolvimento na conspiração e os seus ideais republicanos, atitude que não agradou em nada à coroa portuguesa e culminou com a sua sentença de morte. A coroa portuguesa decidiu fazer da condenação de Tiradentes um exemplo. Então, sua condenação parou centro do Rio de Janeiro. Além de ser enforcado, seu corpo foi esquartejado em praça pública e de forma cruel. Cada membro do seu corpo foi amarrado em um cavalo diferente e logo em seguida os cavalos foram incitados a correr, despedaçando seu corpo já morto. Após isso, seus membros foram pendurados à vista de todos em vários pontos da cidade, em forma de aviso para quem quisesse contrariar a coroa portuguesa. Além disso, o governo demoliu a sua casa e foi jogado sal no chão do terreno para que nada mais crescesse devido ao crime de traição à pessoa do rei, considerado gravíssimo. Seus descendentes também foram declarados infames. Hoje em dia, a ideia de honra pode parecer meio boba, mas naquela época era a principal moeda que o homem tinha a seu favor na sociedade. Ter a sua honra e a da sua linhagem manchada permanentemente era algo temido e inimaginável. As últimas palavras. A morte de Tiradentes foi de fato emblemática. Há boatos de que, apesar de ser proibido naquela época que os sinos da igreja fossem tocados em dias de condenação de presos, 5 badaladas foram ouvidas no momento de sua condenação. Segundo relatos, as suas últimas palavras teriam sido: "Pois já feita a vontade de Deus, 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela libertação da minha pátria." Alguns relatos ainda dizem que depois que subiu os degraus para a execução, ele teria dito ao seu carrasco antes de morrer: "Seja rápido." Barba e cabelo? A imagem mais famosa de Tiradentes é bem semelhante à de Jesus Cristo, com cabelos e barbas longas, usando uma túnica na sua condenação. Na realidade, Tiradentes estava sem barba e com a cabeça completamente raspada no dia, como era comum em prisioneiros daquela época. Por muito tempo, seu nome ficou esquecido, atrelado apenas a um criminoso contra a coroa, até quando, cerca de 100 anos depois, ele é escolhido como símbolo do movimento republicano pelos seus participantes, que se reconheciam nele, ou seja, um homem branco e aristocrata que não aceitava mais o domínio da coroa portuguesa. É só então que ele começa a ser retratado nas pinturas como um mártir revolucionário que perdurou todos esses anos. Ele é o único patrono cívico do nosso país, já que é o único brasileiro que possui a data da sua morte como feriado nacional. Linhagem Tiradentes. É verdade que Tiradentes teve vários filhos bastardos? Bom, oficialmente Tiradentes nunca se casou e não teve nenhum relacionamento formal. Mas há diversos relatos de que ele tenha herdeiros de relacionamentos que não foram oficiais. Nunca houve registro comprovado, mas Tiradentes poderia ser pai de 2 filhos que teve com Eugênia Joaquina da Silva, que teria sido adotados posteriormente. Muitos moradores de Minas Gerais reivindicaram o parentesco com o revolucionário, sendo que vários foram reconhecidos pela justiça e receberam auxílio da justiça até hoje. Imagina só, descobrir que você é descendente do símbolo da República Brasileira.
literalmente para poucos. A cidade de Tiradentes. Há quem nunca ouviu a histórica cidade de Tiradentes, no coração de Minas Gerais? A história dessa pequena cidade é tão longa quanto a história do seu próprio padroeiro. Ela começa em 1702, quando é fundada, ela se chama Arraial Velhos de Santo Antônio. Logo depois sobe para a categoria de vila, Vila de São José do Rio das Mortes e depois Cidade de São José del Rei, em homenagem ao futuro rei de Portugal da época, Dom José I. A fazenda do Pombal, local do nascimento de Tiradentes, ficava entre as duas cidades de Tiradentes e São João del Rei. E por isso, com a proclamação da República, escolheu-se essa cidade para ser batizada em sua homenagem, que hoje é mundialmente conhecida pelo seu valor histórico, cultural e artístico. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou deste personagem histórico. E se você conhece mais alguma curiosidade sobre ele, pode nos contar também. Aproveite e deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Assim, você fortalece nosso trabalho e nos ajuda a continuar mostrando estas incríveis curiosidades.